Receitas Discípulo Net 1. E a receita de hoje é mousse de maracujá. A receita de hoje é mousse de maracujá, muito fácil de fazer. Então vamos para os ingredientes. São apenas 4 ingredientes. Uma lata de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 1 copo de suco de maracujá e gelatina incolor. Repetindo, 1 lata de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 1 copo de suco de maracujá e gelatina incolor. Agora vamos para o preparo. No liquidificador, você vai colocar o leite condensado, as 2 caixinhas, aquelas caixas pequenas, tá? De creme de leite e 1 copo de suco de maracujá concentrado. Você pode preparar, como eu fiz, coloquei uns 3 maracujá, botei meio copo, né? Meio copo de água no liquidificador e coloquei a polpa do maracujá, nesses 3 maracujá, e bati. Depois eu coei e coloquei assim, a mesma medida da lata de leite condensado, para você não ter erro, é a mesma medida da lata de leite condensado, quer dizer, 1 copo de suco concentrado. Mas também você pode fazer da seguinte forma, você também pode, né, tem esse suco de maracujá que vende também de garrafa, você também pode usar, não tem problema nenhum. É até mais prático, até mais rápido, né, para poder fazer. Aí, no caso, você coloca no liquidificador, você vai bater primeiramente esses 3 ingredientes, tá? E o maracujá é uma fruta abençoada, né, que Deus criou entre tantas variedades de fruta, né, que é um calmante natural. Além de ser um calmante natural, ele é rico em vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, fósforo, vitamina C. É uma fruta rica em proteína, uma fruta abençoada. Então, aí você colocou tudo no liquidificador, né? Aí você vai fazer o quê? Depois, você vai bater, né? Ligar o liquidificador, bater tudo nesses 3 ingredientes primeiramente, tá? Que é o leite condensado, o creme de leite, né? As 2 caixinhas de creme de leite, e pode ser a marca da sua preferência, tanto do leite condensado, como também do creme de leite, a marca da sua preferência, tá? E a gelatina, né, que depois vocês vão ver o processo que é colocada depois, né? É gelatina sem sabor, tá? Gelatina sem sabor, aquela cartelinha, né, que vende no supermercado, sem sabor. E aí eu vou te explicar como é que vai ser esse processo depois para ser colocado por último a gelatina. Você viu que não foi colocado agora, né? Tá batendo agora aí os 3 ingredientes, né? O leite condensado, as 2 caixinhas de creme de leite e o suco de maracujá concentrado, para depois que vai preparar essa gelatina, para depois colocar junto com esses ingredientes que já foram batidos no liquidificador, tá? Aí você pergunta, mas por que tem que colocar essa gelatina depois? Porque essa gelatina é que vai dar aquela consistência na massa. Fica aquela massa homogênea, aquela massa, sabe, parece até um sorvete. Não fica aquela coisa líquida, né? Parecendo um suco, não. Vai ficar aquela massa, vai ficar bem gostoso, bem cremoso. E você não vai ficar com aquela preocupação, que depois vai para a geladeira, você não vai ficar com aquela preocupação, será que vai ficar isso? Será que vai ficar com aquela consistência? Então a gelatina já te garante isso, já vai ficar consistente. Agora você está vendo aí, né? Você vai colocar menos de 2 dedinhos, você vai ver agora aí de água, um copo de água, menos de meio copo de água, numa vasilhinha, tá? E você vai colocar essa água para ferver, tá? Tá vendo aí, ó, o copo? Você vai colocar essa quantidade mais ou menos de água, coloca numa panela e coloca para ferver nessa água. Depois que essa água ferver, você pode até apagar o fogo, tá? Depois que essa água estiver fervida, você vai e coloca o pó, né? Coloca essa gelatina sem sabor, em pó, em color, né? Aí você coloca e dissolve nessa água, tá? Dissolve nessa água que foi fervida.
Aí você com uma colherzinha, né, depois que você está vendo que está sendo despejado agora aí na panela, aí depois você vai com uma colher e você vai isso aí, ó, tá vendo? Aí você vai dissolver esse pó, tá vendo aí? Isso, nessa água que foi fervida. Aí nisso você já apagou o fogo, tá? Aí você vai, deixa dissolver bem, né? Espalhar bem nessa água, tá? A gelatina. Aí depois que você dissolveu, né, essa gelatina incolor nessa água que foi fervida, tá? Aí você vai colocar junto com os outros ingredientes que foram batidos no liquidificador. É muito simples, tá? Não é nada, tem ciência não, é uma coisa muito fácil de fazer, tá vendo? Aí você só pegou aquele pouquinho de água, menos de meio copo, botou ali a gelatina incolor, dissolveu na água, tá? Na água fervendo, pode até que embaçou um pouquinho aí a imagem, né? Por causa do vapor. Aí você vai entornar, colocar no liquidificador. Não fique preocupada, mas uma água que foi fervida vai colocar no liquidificador, não tem problema nenhum, tá? Esse é o procedimento. Aí você tá vendo aí? Aí entornou, colocou junto com os outros ingredientes que já foram batidos. Aí você vai estar acrescentando que ele tem que ser por último, não pode ser, mas eu posso reservar primeiro e depois colocar ele? Não, se você for fazer isso e for reservar para colocar por último, ele vai endurecer, tá? Então tem que dissolver na água fervendo, bater no liquidificador, né? Colocar no liquidificador e bater junto com os outros ingredientes. Aí depois que você deixou ali 2 minutinhos, batendo no liquidificador, 2 minutinhos, 3, né? Para ficar bem misturado ali, para ele ficar bem, né? Envolvido ali com os outros ingredientes, você vai pegar e vai colocar numa vasilha, né? Colocar você pode colocar em taças, tem pessoas que colocam naquele refratário de vidro. Eu prefiro, inclusive vende até aqueles potes descartáveis para mousse, tá? Você encontra isso, né? Descartáveis ou não descartáveis. Para mousse eu acho mais prático, né? Para criançada, muitas vezes uma visita que você vai receber. A gente que é dona de casa tem essa vida agitada, é marido, é filhos, e muitas vezes trabalha fora, e é o serviço de casa, então fica uma coisa muito mais prática. Porque aí você coloca dentro dessas vasilhinhas, né? Desses potinhos, até com tampa, aí fica mais fácil para depois você servir. E não tem aquela briga, que quando bota naquela tigela de vidro, aí o que acontece? Aí tu tem mais de um filho, né? Aí tem que botou uma parte maior para ele, ficou menor para mim. Então, para não ter esse tipo de, né? Aí tá dividido irmãmente. E vai ser algo assim que vai ficar bonito. E você pode servir depois de um almoço abençoado, né? Uma sobremesa abençoada, tá vendo aí? Ó, foi colocado na taça, para você poder ter uma noção como é que fica. Isso aí é antes de entrar na geladeira, tá vendo? Aí tá vendo essas vasilhinhas? Essas vasilhinhas têm tampa, tem umas tampinhas. Aí você coloca só, fica bem distribuído. Agora, se você quiser colocar na tigela de vidro, não tem problema nenhum. Aí fica ao teu critério. A gente está falando aqui porque a gente procura trazer coisas fáceis, simples, né? Prática de fazer. Porque não adianta trazer aquela coisa complicada, depois daquele trabalho e é louça para lavar, né? Então, assim você fica mais tranquila, que até o filho mesmo pode ir lá e pegar na geladeira e se servir. Você não fica preocupada de que, será que ele vai derrubar ali, né? Aquela tigela de vidro? Não. Aí fica bem mais prático. E com certeza a criançada vai gostar, o maridão vai gostar, né? Se tiver uma visita na sua casa, um irmão, uma irmã, vão gostar. É uma sobremesa deliciosa. Só que tem um processo que você tem que, depois que bater o liquidificador, que fez todo esse procedimento, aí tem que colocar na geladeira. É bom, vamos dizer, de sábado para domingo, estou dando um exemplo aqui, tá? Aí você coloca à noite, deixa, né, ali à noite. No outro dia, já está pronto. No almoço, para sobremesa, que benção. Que benção que vai ser. Vai ser uma sobremesa abençoada. Tá vendo? Aí você colocou na geladeira e depois, olha como é que fica. Aí já é o depois, né? Aí você vai ver a consistência que ficou esse mousse de maracujá. Né? Você vai ver aí como é que vai colocar a colher. E esse detalhe aí para poder enfeitar, você fala, mas como é que faz isso? É simples, não tem aquela polpa, você separa o maracujá e já deixa, e você pode até, antes de você colocar, se você achar que vai ficar muito azedo, você pode botar um pouquinho de açúcar, tá? Botar um pouquinho de açúcar e colocar um pouco dessa polpa por cima, só para dar esse detalhe, vai ficar bonitinho. Ou senão, se você não quiser com essas sementinhas do maracujá, você faz só aquele suco que você fez concentrado, reserve um pouquinho, faz um pouquinho a mais, e você entorna em cima, e fica esse amarelo e dá esse contraste, e fica apresentável, fica bonito.
Agora, está vendo a colher? Olha só. Por isso que é importante a questão da gelatina incolor. Olha a consistência que vai dar na massa. Tá vendo como é que ficou? É uma delícia. Tenho certeza que você, a sua família, vai gostar. E como a gente falou sobre o maracujá, porque o maracujá é uma fruta que a gente conhece como uma fruta calmante, não é isso? E eu quero deixar também uma porção da palavra de Deus, tá? Para que você possa estar meditando, porque como o Senhor Jesus mesmo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu queria deixar no Evangelho de Mateus, tá? No capítulo 5, versículo 5, que é uma passagem muito conhecida, que fala sobre o sermão da montanha, né? E ali o Senhor Jesus estava diante de uma multidão, né? E ali ele subiu ao monte, juntamente ali os seus discípulos, e ele ensinou, falando sobre as bem-aventuranças. E eu quero destacar uma dessas bem-aventuranças que o Senhor Jesus ensinou ali no monte para aquela multidão e para os seus discípulos, né? Porque a palavra discípulo significa aluno. E fica no versículo 5, que fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Repetindo, bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, como nós falamos sobre mousse de maracujá, essa fruta que é uma bênção calmante, eu quero falar também para que você possa estar tranquilizando o teu coração. Nós estamos vivendo dias muito corridos, são tanta coisa para fazer, ainda mais a dona de casa. É lavar a louça, é lavar roupa, né? Botar a roupa na máquina, é o filho que tem que levar para a escola, é o uniforme do filho que tem que passar, é a roupa do marido, é o marido que tem que dar, a atenção que tem que dar para o marido, a atenção que tem que dar para os filhos. E muitas vezes tem dona de casa que ainda trabalham fora, né? Muitas vezes trabalham até em casa mesmo, né? Trabalha em casa, ou senão o próprio serviço doméstico já é um trabalho, né? Já é um trabalho. E tem que limpar a casa, tem que arrumar a casa, né? Tem que ser uma administradora, porque não é fácil hoje em dia fazer umas compras. Então, é sobrecarregada. A dona de casa acaba ficando sobrecarregada. E diante disso, muitas vezes, acaba criando até um nervosismo diante de situações, o filho que desentende, né, com outro filho, os irmãos, né? Muitas vezes ali você tem que estar pacificando e aquela coisa para te deixar você nervosa, agitada, ansiosa. E nisso você acaba ficando fatigada, né? Diante dessas situações, daquele cansaço, não só o cansaço físico, mas o cansaço emocional, porque é tanta coisa para resolver, tantas informações, mas que você possa estar descansando em Deus, né? Descansa o teu coração, né? O Senhor Jesus falou, deixou bem claro isso, né? Bem-aventurados os mansos, procura manter a tranquilidade, porque quando a gente mantém a tranquilidade, quando a gente mantém a calma, né? O Espírito Santo fica com mais facilidade para agir na nossa vida. Ele tem liberdade para agir na nossa vida, porque se a gente ficar nervosa, porque surgem situações, muitas vezes até uma reclamação da professora no colégio do filho, né? E ali vem aquela notícia, aquilo que te causa uma certa irritação, até na hora o filho deixa cair algo dentro de casa, quebra e faz aquela bagunça. Sabe como é que é criança? Cheia de energia, né? E muitas vezes acaba fazendo aquela brincadeira e acaba fazendo algo ali que para te irritar, para te tirar do sério, para deixar você nervosa, mas que você possa acalmar o seu coração, que você possa tranquilizar o teu coração, né? Até com relação ao seu esposo, algo que você ouviu, o seu esposo, né? Muitas vezes colocou uma palavra mal colocada e aquilo entristeceu o teu coração, te causou uma certa ira. Então que você possa ter essa tranquilidade. Você pode pedir ao Senhor, acalma o meu coração, Senhor, me dá sabedoria diante dessa situação, me dá sabedoria com meu esposo, me dá sabedoria com os meus filhos, até na igreja mesmo, muitas vezes você está envolvida ali, fazendo algo para o Senhor, e muitas vezes acontecem certas situações para querer te estressar, essa é a verdade, estresse, né? Então que você possa descansar no Senhor, que você possa buscar essa mansidão, essa calma, essa tranquilidade que vem do nosso Pai, né? Então que Deus possa te abençoar grandemente, grandemente, não só você, a sua família, né? Todo o seu lar, que você possa confiar,
descansar no Senhor, como tem aquele salmo conhecido. Esperei, né, o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E Ele vai estar te dando sabedoria, né, para você também, senão a pessoa agitada fica nervosa, isso causa até enfermidade, aí vem pressão alta, é uma série de coisas que vem. Então, nós temos que pedir o Espírito Santo, para que a gente possa ter esse domínio próprio, né, que também faz parte do fruto do Espírito Santo, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, né. Então, que Deus possa estar te abençoando grandemente. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Fique na paz.